Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da DIN. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lista DIN de ações previdenciárias, que é a nossa carteira recomendada de ações de setores defensivos, perenes e que pagam bons dividendos. Hoje a gente vai falar sobre o desempenho dessa carteira desde o início, frente aos principais benchmarks, como o CDI e também o Ibovespa, e falar um pouquinho mais sobre os setores que estão presentes na carteira. Eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimento da DIN. E a gente lançou a nossa carteira em outubro de 2023, quando a gente liberou o aplicativo para os primeiros testers, para os beta testers, e a gente teve resultados expressivos desde então, superando o CDI, superando o Ibovespa com muita folga. Isso tudo graças a uma estratégia sólida que foi preparada para enfrentar períodos turbulentos, como os que a gente viveu em 2024. Um ano que a gente teve uma queda no Ibovespa de mais de 10%, e mesmo nesse cenário, a nossa carteira de ações previdenciárias se manteve no terreno positivo, e somente 3 ativos dos 11 tiveram retornos negativos desde o início. E para medir o desempenho, a gente montou uma carteira com pesos iguais para cada um dos 11 ativos, que deu aí mais ou menos cerca de 9% por ativo. E a nossa carteira recomendada de ações previdenciárias teve um resultado 4 vezes superior ao Ibovespa no mesmo período e 2 vezes superior ao CDI no mesmo período. A gente teve uma valorização aqui, já contando os dividendos, de quase 26% desde outubro de 2026, enquanto o CDI no mesmo período teve uma valorização de 13%, o Ibovespa uma valorização bem singela de 6,13%. E a gente teve um foco nessa carteira em empresas perenes de setores essenciais e com baixa alavancagem, além, é claro, de serem boas distribuidoras de dividendos. Então imagina você aí que baixou o aplicativo lá no começo, viu a nossa carteira recomendada e seguiu todos os ativos que a gente tem ali. Você teve um desempenho muito superior ao Ibovespa, lembrando que 2024 foi um banho de sangue na bolsa. Muitos investidores tiveram perdas expressivas, ficaram traumatizados e muito provavelmente não vão voltar a investir na renda variável tão cedo, enquanto quem estava aqui com a gente, quem estava aqui com a DIN, teve um desempenho muito superior a qualquer benchmark no período. E esse resultado ele reforça que no Brasil a estratégia vencedora em renda variável é o stock picking. Então eu vejo muita gente, muitos consultores falando que o ideal é a gente investir sempre via fundos, até no Brasil, e eu concordo que é ideal a gente investir via fundos lá nos Estados Unidos, um mercado muito maior, muito mais eficiente, mas aqui no Brasil a gente tem que fazer o stock picking se quiser ter um desempenho acima da média. E para 2025 a gente não vai fazer nenhuma alteração na nossa carteira, a gente entende que todas as empresas ali mantiveram seus fundamentos e a gente vai manter a carteira do jeito que ela está, pelo menos por enquanto. E aqui eu trouxe o desempenho por ação para vocês verem como que foi, né? Então, a campeã e a goleadora foi a Caixa Seguridade com 31,7% de valorização, seguida pela Copasa com 30,8%. Esses aqui foram os dois papéis que mais valorizaram no período. E aí a gente tem ações do Itaú, ações da Sanepar, BB Seguridade, Vivo, Klabin e Banco do Brasil, todas essas aqui no terreno positivo de valorização. E, coincidentemente, as nossas 3 ações do setor de energia elétrica estão em terreno negativo. Então, a Taesa está com uma desvalorização de 2,5%, a CPFL, empresa de distribuição de energia, 6,3% negativo, e a Engie, quase 10% negativo. Mas isso aqui mostra o quanto que é importante a gente ter uma diversificação. Imagina que, como a gente gosta muito do setor de energia elétrica no Brasil, você fez uma carteira só com ações desse setor. Aí você estaria totalmente no negativo. Mas quando a gente faz uma boa diversificação, uma boa distribuição entre setores, a gente consegue ter retornos muito bons. E agora eu vou falar rapidamente sobre cada um dos setores que a gente tem na carteira de ações previdenciárias, que são 6. O primeiro é o dos bancos, então a gente tem o Itaú e o Banco do Brasil na nossa carteira. E esse setor ele é essencial para financiar negócios e pessoas, tem um papel crítico no funcionamento da economia e também conta com crescimento consistente, mesmo em cenários desafiadores, e é marcado também por uma alta resiliência, ou seja, é um setor defensivo. E o segundo setor é o de saneamento, com a Sanepar e a Copasa, empresas de saneamento lá no Paraná e em Minas Gerais. E as características do setor, e a primeira e primordial, é que é um serviço indispensável, ou seja, ninguém vai deixar de consumir o serviço de água encanada e de esgoto,
tem barreiras de entrada muito elevadas, afinal exige muito investimento, muita infraestrutura, também conta com contratos de longo prazo, com alta previsibilidade de receitas, e é um setor regulado, inclusive os reajustes de tarifa. Depois a gente tem o setor de energia elétrica, o queridinho dos brasileiros. Aqui ele é dividido em três principais segmentos: geração, transmissão e distribuição. A gente tem uma empresa para cada um desses segmentos e é um setor essencial para a sociedade. Ele tem estabilidade mesmo em cenários turbulentos, afinal todo mundo hoje precisa de energia elétrica, desde as pessoas físicas até as grandes corporações, as grandes indústrias. E o setor também tem contratos de longo prazo com alta previsibilidade de receitas. Isso aqui vai mudar um pouco, né, dependendo do segmento que a empresa tiver, e também conta com altas barreiras de entrada. O quarto setor é o de seguros, com a Caixa Seguridade e a BB Seguridade. Embora esse setor não seja tão essencial quanto os outros, ele acaba sendo um pilar muito importante da economia brasileira. Afinal, ele provém proteção financeira para empresas e para pessoas, e esse tipo de empresa aqui ganha também com juros mais altos, como é o cenário de 2025. Afinal, segundo a SUSEP, que é o órgão que regula esse setor, as empresas seguradoras têm que ter pelo menos 30% de tudo que elas têm ali em garantia no caixa. Então esse caixa ele vai rentabilizar o CDI ali, risco quase zero. Ou seja, quando a taxa Selic está muito alta, essas empresas aqui têm um ganho financeiro muito alto também. E além disso, as ações que a gente selecionou se beneficiam da sua ligação com grandes bancos e ampla capilaridade. Então a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é o banco com maior capilaridade no país, ou seja, é o banco que está em mais lugares, e o Banco do Brasil também tem uma capilaridade enorme, está em muitos lugares também. Isso acaba beneficiando essas duas seguradoras. E por fim, o setor de telecom, a nossa escolhida aqui é a Vivo, a maior empresa de telecom do país. E esse setor acaba sendo essencial para um mundo cada vez mais conectado, e a população brasileira é uma das mais conectadas no mundo, e também conta o setor com crescimento consistente, principalmente conexões de alta velocidade, e aqui a gente está falando de fibra ótica, onde a Vivo é líder e cresce cada vez mais a cada trimestre. E além disso, é um setor que também conta com altas barreiras de entrada, precisa de muito investimento, é um setor regulado, então ele faz o check aí das ações previdenciárias. E por último, mas não menos importante, a gente tem o setor de papel e celulose. Esse setor aqui é o mais volátil e cíclico da nossa carteira, porque ele está exposto a commodities, ou seja, a empresa não controla o preço dos produtos que ela vende. E, além disso, a ação que a gente escolheu, a Klabin, ela tem uma diversificação de produtos no seu portfólio. Então ela vende papel, vende embalagem, também vende celulose, e além disso, uma receita significativa vem atrelada ao dólar, ou seja, ela vende para o exterior os seus produtos. Isso é muito bom porque acaba protegendo a gente contra variações cambiais. E, querendo ou não, a Klabin é uma empresa centenária, está há mais de 100 anos no mercado, tem uma forte resiliência, uma estratégia sólida, grandes investimentos, Puma 1, Puma 2, e é uma empresa que com certeza faz sentido ter na carteira previdenciária. Aqui a gente só tem que entender que é uma empresa cíclica. Então ela vai ter momentos de alta e momentos de baixa. E com base no nosso desempenho 4 vezes superior ao Ibovespa, qual que é a grande conclusão? É que a nossa carteira garantiu preservação de capital e crescimento consistente mesmo em cenários desafiadores, e tudo isso graças à nossa filosofia de investimento, que é escolher boas empresas em setores sólidos, seguir o plano com consistência e disciplina, o plano de alocação, e também ter uma estratégia simples e eficiente para construir a liberdade financeira no longo prazo. E quando eu falo simples aqui, não é uma estratégia fácil, mas sim ela é simples, não tem muitos passos, não tem muita complexidade ali. A parte complexa é de fato entender quais ativos cabem na nossa carteira, mas esse trabalho é meu e da Jim, e aí vocês têm que colher os frutos junto com a gente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também tenham aproveitado um pouco dessa boa onda que a gente surfou, e se vocês não aproveitaram, não se preocupem. Comecem agora, comecem comprando boas empresas, a gente está num momento de oportunidade que muito provavelmente daqui a alguns anos vocês vão ser muito bem recompensados. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.